Olá, pessoal! Aqui é a Bianca de Matos e estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. E eu sou o Vinícius Duque. Segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito, 19% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estão endividados. Isso vem melhorando com a criação do Desenrola Fies, um programa do governo que até o momento já renegociou mais de 10 bilhões de reais em dívidas estudantis, com retorno aos cofres públicos de mais de 420 milhões de reais. Para conversar sobre estratégias de planejamento financeiro que ajudam estudantes universitários a investirem em seu futuro, vamos falar com o professor que é bacharel em Economia pela FAAP e MBA em Finanças Empresariais pela FEA-USP. Além disso, Luiz Carlos Berti tem especialização na Universidade de Chicago e doutorado e mestrado pela USP. Seja muito bem-vindo, Luiz Carlos Berti. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Vini, Bianca. Uma honra estar aqui com vocês. A gente que está muito feliz de te receber. Agora roda a vinheta, que daqui a pouco vamos bater esse papo. Berti, para você, quais são os principais motivos do endividamento universitário? O que eu entendo é o seguinte, a gente tem ainda uma estrutura aqui no Brasil um pouquinho menos favorável ou factível para pessoas de mais baixa renda para poder conseguir fazer a faculdade, né? O próprio FIES, ele é uma ótima alternativa, só que o que acontece? Eu já tive caso até aqui, nesses meus anos todos de SPM, de alunos e alunas que entraram com bolsa de FIES e a conversa que a gente tinha era, professor, como é que eu vou fazer para pagar isso quando eu terminar a faculdade? Então, existe sempre uma tensão em relação à perspectiva que a sua graduação, a carreira que você escolher vai lhe gerar de retorno para você conseguir honrar esse endividamento estudantil, ao mesmo tempo que eu entendo também que existe para muitas famílias, às vezes, a questão de que aquele estudante ou aquela estudante são a primeira pessoa que vai fazer ou que vão fazer a faculdade. Então, existe uma expectativa imensa que essa pessoa possa ser alguém que vá melhorar no futuro o nível de renda das pessoas. O que acontece é que, fora a questão da mensalidade, você tem gastos extras, ok? Você tem gasto de transporte, você tem gasto de alimentação, você tem gasto de material, você tem, eventualmente, tudo aquilo que o ambiente universitário promove em termos de festas, etc. e tal. E é duro você falar, olha, eu não posso ir nas coisas porque eu não tenho dinheiro. Até em termos de networking também. Sim, porque assim, se você começa a não participar das atividades junto com o pessoal da sua classe, às vezes você começa a ficar, olha, não vai convidar o fulano ou a fulana para tal coisa. Às vezes é difícil você separar, porque tem histórias lindas de pessoas que, tipo assim, vai fazer a formatura, todo mundo vai e se cotiza e de jeito nenhum. A pessoa entrou com a gente e sai com a gente. Então, assim, o que tem de diferente nos Estados Unidos, por exemplo, eu posso dar o exemplo, quando eu estudei na Universidade de Chicago, eu quando fui estudar lá, eu ganhei bolsa integral pela empresa que eu trabalhava, né? O pessoal do escritório de Chicago me pagou. Eu não teria a menor condição. Só que, só para vocês terem uma ideia da diferença, quando eu recebi a carta de aceite da faculdade, estava escrito lá, se você não tiver condições de pagar o tuition, que é o custo do curso, isso não será um impeditivo para você estar conosco a partir da data tal. No caso, entre em contato com o centro de admissão. Então, você não deixa de estudar em Chicago, em Harvard, Columbia, Yale, aonde você entrar, porque você não tem condição de pagar. A faculdade vai te proporcionar o conhecimento, o networking, todas as oportunidades para que você, se dedicando, você saia
um excepcional profissional, como é o que nós temos aqui. Então, assim, eu me sinto honrado de ser professor da casa, me sinto honrado de ver histórias maravilhosas dos nossos alunos aqui. Tenho certeza que vocês estão no caminho super certo, o vídeo que a gente está vivendo aqui hoje, entendeu? E, assim, sempre vocês vão poder contar comigo, que eu vou estar sempre à disposição para ajudar. Mas, assim, a gente tem que fazer mais. O Brasil é um país que tem uma desigualdade social muito grande. Então, assim, a gente tem que entender como é que a gente pode gerar essa inclusão, porque é inegável que faz diferença. Você não vai conseguir trabalhar numa empresa como Unilever ou JP Morgan se você não tiver uma formação acadêmica. Okay? Eu já fico incomodado que, às vezes, processos de seleção selecionam apenas universidades top. E eu acho que quando você seleciona alguém para uma vaga, você seleciona perfil, você não seleciona a faculdade. Você tem que escolher alguém que, beleza, faculdade XYZ são as top, todo mundo reconhece. Só que o que vale é o perfil, aquilo que a pessoa adquiriu de conhecimento. E isso é uma coisa de vocês, né? Vocês podem usar todo o corpo de professores que está sempre disponível, né? Mas tem que ter a contrapartida, né? Então, assim, é uma situação complicada essa, entre você fazer a faculdade, se preocupar com o nível de endividamento e como é que você, principalmente, como é que você vai ajustar isso dentro de uma questão de um planejamento seu pessoal / familiar, o que às vezes acontece. Então, e qual que você acha que são as principais consequências de não ter esse planejamento financeiro durante os anos universitários? Sim, uma probabilidade razoável da pessoa parar de estudar. Entendeu? O que é a pior coisa. Então, assim, esse que é o ponto, né? Porque como é que você cria? Quando a gente começou a entrevista, você citou o Desenrola, citou os 10 bi, né, de dívida e aquilo que o governo já conseguiu recuperar, 420 milhões. Então, assim, quando tem um programa desse tipo FIES, o que acaba acontecendo? Não é que a pessoa estuda de graça. O governo está dando para você condição de estudar e depois você vai dar a contrapartida, que é pagar esse como se fosse empréstimo estudantil, né? Então, assim, isso sai daquilo que o governo tem como meta de arrecadação. Quais você diria que são as melhores práticas para incorporar o planejamento financeiro no cotidiano dos estudantes universitários? Você tem que pensar muito no seu planejamento financeiro, né? Então, assim, vamos pegar alguém que por exemplo, não mora aqui em São Paulo, ok? Não mora aqui em São Paulo. Você vai ter um orçamento. Você tem o custo da faculdade, você tem o custo da moradia, você tem o custo de alimentação, você tem o custo de saídas, etc. e tal. Você tem que fazer sempre uma gestão muito eficiente disso, porque o que acaba acontecendo? As pessoas acabam se endividando porque elas, às vezes, por algum problema emocional, elas não conseguem racionalizar o uso do dinheiro e vão acabar incorporando alguma coisa para poder agradar aquele momento negativo que ela está vivendo. Seja porque eu estou frustrado com alguma coisa, seja porque eu briguei com alguém, qualquer motivo. O emocional afeta muito o lado da compra, até que hoje na economia a gente tem uma área específica, que é a economia comportamental, que é muito interessante. De que forma as pessoas conseguem agir racionalmente no uso do dinheiro. Então, assim, a questão é como é que você equaciona as receitas, as suas despesas. Muitas vezes, esses jovens que pegam FIES conseguem estudar à noite e têm uma renda. Mas essa renda ainda é insuficiente para uma dinâmica que é a faculdade mais aquilo que ela gera para você. Se você não tem a faculdade, a sua dinâmica é casa, trabalho, casa. E no final de semana, você fica dentro da comunidade, do bairro onde você está, convivendo basicamente dentro da mesma estrutura que você está acostumado.
Quando você vem para o mundo universitário, você tem as festas das outras faculdades, você tem amigos e não sei o que lá, você tem possibilidade de juntar e fazer uma viagem com um grupo de amigos, etc. e tal. Então, assim, às vezes, o que acontece é que essa renda que a pessoa tem e que vem de um trabalho, ok? Ela acaba não sendo suficiente para cobrir essas despesas nesse momento. Até naturalmente a própria formação acadêmica fazer ela ascender profissionalmente. E dentro desse planejamento estudantil, qual você acha que são os sinais de alerta de que um estudante está com dificuldades financeiras? A questão se você está entrando em cheque especial ou você, acho que pior ainda, né? Entrar no rotativo do cartão. O que a gente percebe hoje em dia, e é muito interessante porque a gente até estava discutindo um relatório da Ambima que saiu do perfil do investidor brasileiro, o que acaba assim, tendo de percepção? O limite do cartão de crédito ou o limite da conta corrente, eles acabam sendo incorporados como se fosse a sua renda, a gente chama renda líquida. Porque a renda líquida é aquilo que efetivamente entrou na sua conta do seu salário. Então, vamos supor, você ganha um salário de 3 mil, a sua renda líquida é 2 mil. A diferença dos 3 para os 2, esses 1.000, é imposto de renda, INSS, blá, 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 desconto de cesta básica, de vale transporte, seja lá o que for. Mas o que vai afetar o seu consumo são os 2 mil, que é a sua renda líquida. Se eu tenho mais 2 na minha conta corrente, de limite de 2 mil de conta, a pessoa acha que ela tem 4 mil de renda líquida. Só que 2 mil dessa renda líquida que ele acha vai incidir juros. E vai incidir juros num percentual muito maior do que qualquer possibilidade que ele tenha de fazer de investimento. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, eu acompanhando o meu cartão de crédito, porque me incomodava muito, assim, você tinha uma taxa anualizada de cartão, se você entrasse no rotativo, 400% ao ano. Okay? A Selic hoje está 10,75%. Então, assim, vamos considerar a Selic a 15%. Os juros do cartão é 400. Esse 400, se você atrasa 2 dias, você fala assim, Bert, pelo amor de Deus, não seja tão pão duro, você vai pagar 20, 30 reais de juros. Desculpa, mas você está pagando 400% ao ano, equivalente para 2 dias. Então, assim, essa é uma preocupação que eu tenho. Como é que você muda isso? A pessoa tem que tentar viver, apertar o cinto mesmo. Quando você está numa situação de maior restrição orçamentária, a primeira coisa que a gente tem que entender é, eu tenho que aceitar esse momento, porque eu aceito, eu paro, dou uma olhada como é que está o cenário e monto as minhas ações para tentar minimizar o efeito desse período negativo, olhando para uma ótica de mais longo prazo. Quando eu me reestruturar financeiramente, aí eu começo a pensar num consumo adicional, numa viagem, numa reforma de casa, na troca da geladeira, numa troca de carro, seja lá o que for. Então, assim, é difícil você... A gente falando aqui é muito mais fácil do que você convencer alguém que vê pessoas que ela se relaciona arrumando casa, trocando carro, fazendo uma viagem, fala assim, não, se o Vini pode, eu também posso. Okay? Então, assim, não dá, porque quando você se endivida, se eu vou no shopping e fico super feliz que eu vou numa loja, o vendedor ou a vendedora fala, nossa, Bert, você vai ficar lindo nessa roupa aqui, aí você sai super feliz. Putz, eu saio super feliz, só que a fatura vem. Então, esse é o problema. E aí, quando vem, você fala assim, eu não tenho dinheiro. Não tendo dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai ter que se endividar. E esses juros você vai pagando e é difícil você finalizar ele dependendo do montante. Então, esse que é o problema, eu acho. Quais estratégias os estudantes universitários podem usar para economizar dinheiro em despesas como moradia, alimentação e transporte? Moradia... Às vezes é complicado, mas assim, uma alternativa é sempre tentar dividir apartamentos.
Às vezes você pode alugar um apartamento um pouco maior, né, e dividir esse apartamento com 1 ou 2 colegas, né? Então, assim, isso pode reduzir as despesas mensais. A alimentação é complicado porque, assim, comer fora sai caro. Então, uma alternativa seria você cozinhar em casa e trazer essa comida para cá, né? Então, ajuda bastante, eu acho, porque sai caro, né? Se a gente está falando aqui do ambiente SPM, aqui na Redondeza, obviamente, todo o comércio sabe do perfil de renda médio das pessoas daqui, da Belas Artes, seja lá o que for. Então, assim, é complicado você ter uma discrepância de preço em relação aos restaurantes e bares aqui do lado, né? Então, assim, como é que você racionaliza isso? Não vou tanto no bar, sento, tomo um negocinho e controlo, coloco um limite de gasto. Tem que fazer assim, tem que ter aquela disciplina do tipo, gastei R$5 para comprar não sei o que lá. Fiz tanto, comprei uma paçoca por R$2 no Farol. Parece besteira, mas quando você começa a fazer todo esse controle, você começa a enxergar aonde que está o seu gasto. Porque a motivação tem que ser assim. Eu quero ter reserva, porque eu quero buscar meu sonho. Como é que você busca o sonho? A gente usa um conceito em economia que é o trade-off. O que é o trade-off? É uma decisão conflitante. Eu abro mão de A para ter B, ou eu abro mão de B para ter A. Se você consegue ter A e B, beleza, mas quantas pessoas conseguem ter A e B? Então você tem que ter a motivação daquilo que você enxerga como visão de futura sua. E é sacrificante, entendeu? Por quê? Porque você começa a se questionar, pô, eu podia ganhar mais, eu podia ter não sei o que lá, eu podia não ter mudado de emprego. Entendeu? Então, assim, eu trabalho com orientação de carreira também. Então, o que acaba acontecendo é que você vê pessoas que ficam presas no passado, se questionando de algumas decisões que elas tiveram e que as impedem de agir no presente para mudar o futuro. Elas ficam presas lá atrás, se arrependendo, ó vida, ó tristeza, ó não sei o que lá. E aí a vida ela é muito dinâmica. Então tem que ter força, tem que ter determinação, você tem que se olhar no espelho e falar assim, eu vou conseguir, eu vou atrás. A situação está difícil, eu reconheço, mas eu vou atrás, eu vou buscar e você pode usar as pessoas. E você, quando você ajuda os seus alunos, você já ajudou algum deles a sair dessa posição de endividamento? Já, putz, eu ajudei gente que estava, assim, praticamente quebrado. Um colega que fez MBA comigo. E como que foi essa ajuda? Em que sentido você ajudou eles? Foi para tentar reestruturar a dinâmica de vida dele. Só para vocês terem uma ideia, ele foi mandado embora de uma empresa, tinha um salário bom, tinha carro da empresa, que ele acabou ficando na rescisão, porque ele queria o carro, era um carro importado e tal, mas saiu do pacote. Então, teoricamente, ele não perdeu dinheiro. Só que ele tinha de reserva em relação àquilo que ele tinha de despesa 3 meses e meio. Tirando a rescisão da empresa. Então, esse, para mim, é o grande problema. É o grande problema. Você ter a racionalidade de entender o momento, de não querer mascarar para os outros uma situação, ok? Todo mundo passa por dificuldades, isso não é o problema. O problema é como a pessoa age, como a pessoa é, em termos de valores, de ética, integridade, participação, seja lá o que for. Não é o ter. Mas é difícil você mudar. Então, assim, nessa questão financeira, ainda mais com juros altos, se você precisar, a pessoa vai se enrolando e se você não frear, você se afunda. Okay? Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Nós gostaríamos muito de agradecer pela sua presença aqui, Bert, por bater um papo tão importante para a gente, principalmente os estudantes universitários. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bom. Precisando, pode contar comigo.
Adoramos a entrevista com você, Bert. Gostaria de agradecer também a toda a equipe do Linkados. Se você quiser ver outros programas do Linkados na área, é só entrar no site do Portal de Jornalismo da SPM São Paulo, www.jornalismosp.espm.edu.br. Obrigada e até a próxima!